Já estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição. Agora são 8 horas e 16 minutos em Campos, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015 e também dos laboratórios Plínio Bacelar. No programa de hoje, com a Luísa Abreu Barbosa, estamos recebendo o professor historiador Arthur Sofiati Neto. E aqui no grupo de WhatsApp, professor, tem no grupo de WhatsApp do blog Opiniões e também do programa, tem uma série de perguntas aqui para o senhor e eu trago uma delas, que é da Adriana Gonçalves, que é professora e também assistente social. E ela aqui diz o seguinte: diante do problema ou de problemas tão sérios como inflação galopante, desemprego, grande número de pessoas na informalidade, aumento da fome, crise de energia elétrica e tantas coisas mais, como explicar a ida destas pessoas às ruas pedindo intervenção militar e demais pautas antidemocráticas? Arthur. Olha, então deixa eu começar primeiro fazendo uma avaliação a respeito do que eu vi ontem e que confirmou, na verdade, o que aconteceu ano passado também. O 7 de setembro é uma data nacional que marca a independência do Brasil em relação a Portugal. É uma data de todos. É uma data em que pessoas excluídas desfilam também reclamando uma inclusão social. Até aí eu acho que é perfeitamente válido. A bandeira brasileira é uma bandeira de todos, de maneira desigual, mas é de todos. Então, o que eu vejo é que o Bolsonaro, nos 2 7 de setembro, que ele está no governo, e mais três, em três, e mais no de ontem, particularmente, transformou uma data nacional numa data pessoal, numa data voltada para ele, numa data voltada para suas reivindicações, para suas posturas golpistas, e para o grupo dele. Então, não é mais uma data que excluiu os demais, assim, mesmo não tenha excluído assim, fisicamente, excluiu essas pessoas de uma forma política. Então, eu vejo que, de fato, tudo que foi dito ontem lá, tanto em Brasília quanto em São Paulo pelo presidente, é alguma coisa que não condiz com a realidade que nós vivemos mesmo. Adriana apontou bem, quer dizer, nós estamos vivendo uma questão sanitária grave, que está sendo mal resolvida exatamente por incompetência e incapacidade e até interesse mesmo do governo federal no seu negacionismo, nas suas articulações relacionadas à vacina, que são articulações ou erradas ou então mais assim voltadas para a corrupção. Primeiro isso. Segundo, eu acho que há um desemprego muito grande no Brasil, a inflação está alta, a cesta básica está cara. Nós temos uma crise hídrica e energética que não vai melhorar. E aí os discursos que o presidente fez estão fora dessa realidade. Quer dizer, ele não está atacando isso em momento nenhum, nem no cercadinho dele, nem em rede nacional, nem quando ele faz um pronunciamento oficial. Essas questões não entram. Então, parece que entra um Brasil que não existe para ele, um Brasil que está enfrentando uma ameaça, que eu não sei que ameaça é essa, uma ameaça uma internacional, é algum país que está querendo invadir o Brasil, é uma ameaça interna, existe algum grupo que está tentando tomar o poder, dar um golpe de Estado. Então, eu vejo que a grande ameaça é ele. Quer dizer, se ele reclama de que há tantas dificuldades, que ele não pode governar, sim, ele não pode governar, ele que está criando todos esses empecilhos para ele mesmo. E está sendo um fracasso, é isso. Quanto presidente,
eu acho que tem sido o pior presidente que o Brasil já conheceu em toda a história da República. Velha e nova, e novíssimo. Eu ia te perguntar isso. Dependência, né? Vamos botar aí os dois imperadores os dois imperadores e o Bonifácio, como tutor do Dom Pedro II. Você acha que, contando eles, é o pior governante que o Brasil teve? Olha, a gente podia até levantar a questão de Dom Pedro I, que, na verdade, assumiu a monarquia, né, por um golpe. Assim, ele tinha essa tendência, toda essa história dele de monarquia absoluta que ele trazia de Portugal, que ele trazia na família dele. Então, ele assumiu assim, agitou bastante e acabou abdicando em nome do filho dele. Né? Então, de uma certa maneira, ele seguiu a Constituição que ele mesmo impôs através de um grupo de trabalho que acabou suplantando a Assembleia Constituinte de 1823, e que estava fazendo a Constituição e acabou sendo dissolvida. Né? Eu acho que Dom Pedro II foi um imperador interessante. Eu sou simpático a ele, eu acho que era um intelectual, eu acho que era um indivíduo que queria um Brasil diferente, um Brasil melhor, né? Mesmo que fosse mais europeizado e fosse distante da realidade brasileira, mas eu acho que ele foi um imperador interessante, né? Um imperador querendo, de fato, um Brasil organizado, um Brasil com oposição também, e um indivíduo conciliador. Né? Vejo que aí depois vem um golpe militar, e que proclama a República. Quer dizer, a Constituição previa que podia haver mudança de governo desde que isso fosse aprovado. Quer dizer, não houve isso, houve um golpe de Estado mesmo. Daí para frente eu vejo dois presidentes, assim, um meio mais ou menos hesitante e o outro forte, que foi o Floriano Peixoto. E houve todos os presidentes daí em diante, inclusive Getúlio Vargas, né, que deu 2 golpes, na verdade. Acho que até Getúlio Vargas, todos eles tiveram altos e baixos, mas a gente vê mais os altos. Eu não sei se a gente vai poder ver algum alto em Bolsonaro quando ele terminar o governo dele de alguma forma, ou renunciando, ou sendo defenestrado por um impeachment, né, ou perdendo as eleições. Não sei, eu acho que a gente vai ter uma imagem bastante negativa dele. E, no momento, o que eu posso falar, diante do que ele está fazendo, eu não conheço presidente que tenha sido mais desastrado do que ele. Não só apenas desastrado, mas também nefasto, como ele. Sufiati, a gente sabe, quer dizer, você melhor que a gente, que a história é um processo, né? A história é um processo. Não há como você analisar a ascensão do nazismo, do fascismo na Itália, do nazismo na Alemanha, levando a Segunda Guerra Mundial, sem ver a conjuntura desses dois países, a conjuntura da Europa do pós-Primeira Guerra Mundial, né? O ressentimento, até certo ponto justificado, dos alemães pelas multas pesadíssimas que a Inglaterra e França impuseram a ela, a Alemanha, por ter causado a Primeira Guerra Mundial. Né? Inclusive, o seu colega, o Harari, ele escreve no Sapiens que a grande causa da Segunda Guerra Mundial foi ressentimento. Né? Não foi nenhuma causa econômica, contrariando aí os historiadores marxistas. Né? Foi ressentimento, foi uma causa subjetiva, na visão dele, Harari, e o Yuval Noah Harari. O que você acha que caracteriza o bolsonarismo? E foi difícil olhar para os alemães depois
concluída a Segunda Guerra, né? Foi difícil. Eles mesmos tiveram que se reinventar. O que se acha que vai ficar pós-Bolsonaro? Seja por impeachment, seja pelo voto, seja por renúncia, que eu acho muito provável. Bom, o que vai ficar? Eu acho que vai ficar, primeiro, uma avaliação, porque a história não se faz por conta própria. Na verdade, quem faz a história são os historiadores. Né? Então, eu acho que vai ficar, assim, uma imagem mesmo bastante negativa, né? Assim como ficou, por exemplo, a imagem do Médici, por exemplo. Não ficou uma imagem das melhores, embora eu entenda que o Médici tenha sido muito mais comedido do que o Bolsonaro. Não tenha sido boquiroto como ele, né? De falar tanta bobagem junta, de ser tão ofensivo. Então, eu acho que do Bolsonaro fica uma imagem ruim, ele constrói, e que isso vai ser registrado pelos historiadores. E vejo que uma diferença significativa entre Bolsonaro e Hitler, por exemplo, embora eles tenham semelhança também, possam ter essa semelhança. Eu vejo que as causas que ele conduziram o nazismo ao poder, ao governo, foram muito mais fortes, significativas, do que as que conduziram Bolsonaro ao poder. Quer dizer, ou bem ou mal, Hitler via uma Alemanha arrasada, via uma Alemanha humilhada, via uma Alemanha ressentida, né, que tinha que se vingar e que tinha que se afirmar diante do mundo. E, de fato, ele conseguiu isso, ou bem ou mal, conseguiu isso. Ele conseguiu não só reerguer a Alemanha internamente, como ele conseguiu que a Alemanha fosse assim, uma ameaça para a Europa e, de uma certa maneira, para o mundo, na medida que os Estados Unidos entraram também com esse entendimento. Para a União Soviética também, mesma coisa. Agora, Bolsonaro, eu pergunto, o que aconteceu? Qual é a causa dele? Em que ele pode se apegar para poder dizer que o governo dele se justifica? Ele vai dizer que foi a questão da corrupção? Foi, ele apelou para isso, né? A corrupção do PT, a corrupção das esquerdas, a condução ruim, né, da questão econômica nos governos do PT, e que um projeto de direita para moralizar o Brasil. Mas é um projeto extremamente confuso. Convenhamos, é confuso, contraditório, né? Na verdade, não está evitando os males que motivaram, ele alega que motivaram a sua ascensão ao governo. Então, parece que as coisas não mudaram tanto assim, que a gente tem uma coisa bastante nova. Porque a gente pode dizer que com Hitler a gente teve uma coisa bastante nova. Condenando, é claro que eu aqui não estou fazendo defesa de Hitler, eu não estou fazendo elogio nenhum ao governo nazista, né? Mas estou mostrando que, de fato, houve, parece que, mais competência em ser golpista. Mais competência e coerência interna em ser golpista, né? Quer dizer, pelo menos Hitler tinha os intelectuais orgânicos, assim como Getúlio Vargas. Getúlio Vargas deu 2 golpes. O segundo golpe foi de assumir uma ditadura clara, mas a gente vai ver que ele não partiu para essa direita inculta, né, como o Delfim Neto classificou a direita que apoia Bolsonaro. Direita incultural. Direita incultural. Agora, artigo da Folha de São Paulo, logo ali em 2019. Pois é. E Delfim de direita, né? Delfim de direita. De direita. Pois é, você vê, se a direita classifica a outra direita de incultural, isso significa que, afinal de contas, o regime militar de 64, não, é claro, para mim foi condenável, mas tinha pelo menos a figura de um Golbery, né, do Couto Silva, e a gente pergunta o que nós temos
de intelectual de direita, intelectual orgânico no governo de Bolsonaro. Eu não vejo nenhum. Olavo de Carvalho. Pô. Comparar com o Golbery não dá, né? Não dá. Golbery, eu vou ficar com a invenção do Golbery dada por alguém de esquerda. Glauber Rocha, cineasta. O gênio da raça. Né? E Glauber foi perseguido pela esquerda por ter admitido isso. E para quem tem dúvidas sobre o pensamento de Golbery, por favor, leia Geopolítica do Brasil. É um livro muito importante. Né? Agora, Sofiati, impeachment, vamos à história como referendo. A história da Nova República mostra dois impeachments, o de Collor e de Dilma. Ambos caíram quando tinham 10 pontos ou menos de aprovação popular. Bolsonaro tem cerca de 25, é mais do dobro. Como é que é você fazer o impeachment? Como é que é o arranjo social de um impeachment com alguém que tem um quinto a um quarto da população? Como é que é isso? Fica mais difícil, né? Claro, fica mais difícil. Aí eu recorro a Simone Tebet, que disse que apoiou o impeachment do Collor e da Dilma também, e hoje ela vê que os motivos alegados para o impeachment dos dois, perto dos motivos alegados para o impeachment de Bolsonaro, que já são muitos pedidos, quer dizer, foram irrelevantes, foram bastante pequenos em relação ao que está acontecendo hoje. Quer dizer, então hoje nós temos muito mais motivos concretos, palpáveis para um impeachment do que em relação aos outros dois presidentes. No entanto, existe esse apoio, né? No entanto, existe uma articulação do Bolsonaro com o Centrão, né? Isso tudo pode dar a ele um certo conforto, um certo apoio. Mas a gente não pode confiar muito nisso, não. Não pode confiar inteiramente nisso, não, porque assim como o Centrão entra, o Centrão sai, dependendo do que pode respingar para o lado dele, né? Dependendo do que os eleitores, a população possa entender como um apoio ruim ou não, né? Então, tem que ponderar. Eu acho que isso hoje é alguma coisa que já vai ser discutido. Eu digo hoje, não é hoje no geral, hoje no dia de hoje mesmo, né? A questão da cobrança de Bolsonaro, de perguntar por que ele hoje ia ao Conselho da República, a questão dos impeachments, dos pedidos de impeachment que estão lá, quer dizer, a pressão em cima do presidente da Câmara, a pressão em cima do Ciro Nogueira, a pressão em cima do Rodrigo Pacheco. Então, eu acho que essas coisas todas vão acontecer a partir de hoje, né? Para saber, diante de tudo que aconteceu, o que o Supremo vai fazer, né, diante das arruaças promovidas pelo Bolsonaro ontem, diante das declarações que ele fez ontem, né, com relação ao Alexandre de Moraes, principalmente com relação ao Supremo. Você falou umas coisas importantes. O Fux vai se pronunciar hoje em nome do Supremo. E como eu disse, até o discurso de Brasília, a resposta ia ser uma. Depois do discurso de São Paulo, a resposta vai ser outra. O Ciro Nogueira, coitado, deve estar igual barata voa. Ele era do Centrão, mas chegou a chamar Bolsonaro de genocida e de fascista. Aí estava na CPI da Covid, foi para tentar fazer um meio de campo, né? Tentar fazer um meio de campo político. O governo também é muito desastrado politicamente. E né? E o Arthur Lira, uma coisa também. Eu, sinceramente, a coisa do Supremo Alexandre de Moraes era um pouco esperada, né? Mas as coisas mais reveladoras, para mim, no discurso de São Paulo ontem,
A primeira foi, como eu já disse aqui, para mim, o real motivo da manifestação. O medo dele de ser preso e dos filhos serem presos. Então, logo ele perca o foro privilegiado do carro que ocupa. E a segunda me parece um pouco de desequilíbrio ou de uma dobra de aposta muito arriscada. Porque Arthur Lira, a questão do voto impresso, da PEC, da Bia Kicis, a impressão de comprovante impresso de voto, ela rejeitada na comissão, o Arthur Lira colocou em plenário. Abriu até um precedente perigoso, para agradar Bolsonaro. E falou antes que tinha um acordo com o Bolsonaro, que qualquer que fosse o resultado, ele seria aceito. Né? Que Bolsonaro não ia mais falar sobre isso. E, quer dizer, de lá foi derrotada a PEC, como todo mundo sabe, e de lá para cá Bolsonaro realmente estava quieto. Só que ontem ele voltou a atacar o voto impresso. Chamou a de fraude. Mais importante do que atacar o TSE, ou inventar alguma coisa com torno eletrônico, você não tem. Desde os anos 90 a gente usa assim, um único caso comprovado de fraude. Ele rompeu a palavra com Arthur Lira. Isso. Que é quem segura mais sempre de impeachment dele. Ontem parece que estava sendo feito mais 2. Né? Você não achou uma jogada arriscada, não? É muito arriscada. Aliás, em tudo que ele falou, bastante arriscado. Quer dizer, nesse ponto aí, ele descredenciou o Arthur Lira. Ele já havia feito esse acordo de que aceitar o resultado, né, e voltou a mostrar que não aceitou o resultado. Pode ser até uma jogada discursiva, né, oratória, mas, de qualquer maneira, publicamente é isso. O resultado é esse, mas eu não aceito. Né? Então, com o Arthur Lira, é isso. Colocar a situação difícil também para o Rodrigo Pacheco. Colocar a questão para o Supremo, que é atacar o Alexandre de Moraes como se ele fosse um indivíduo que estivesse assim, brigando com o Bolsonaro por antipatia pessoal, quando na verdade não é, quando na verdade ele cumpre o que foi definido pelo Supremo. Então ele está ali nessa função. Né? Então, na verdade, é aquela questão, parece mesmo um elefante dentro da sala. O que a gente faz com esse animal? Né? Quais são os próximos passos nossos para tirar esse elefante daqui de dentro? Né? Conter esse elefante que está enfurecido, que está dando patada, coice e tudo. O que a gente faz com esse indivíduo? Eu quero saber agora, daqui para frente, a partir de hoje, o que vai acontecer com o Bolsonaro? O que vai ser feito com esse indivíduo? E uma incógnita para mim é a questão das Forças Armadas. Eu quero saber qual é a das Forças Armadas. Eu quero saber se ela é capaz, quer dizer, existem elementos ali dentro que eu acho que são ponderados, capazes de fazer uma avaliação da realidade e levar em consideração que não há razão nenhuma para qualquer golpe de Estado. Quer dizer, não há nenhuma questão objetiva que justifique um golpe de Estado sem que as Forças Armadas saiam desmoralizadas. É isso que eu estou vendo. Sim. Depois daquele tanque esfumaçante lá, então, vai difícil recuperar essa imagem. Aquilo foi um espetáculo dantesco. Aquilo foi um espetáculo dantesco, foi assim, uma coisa que mereceu o deboche até de um militar do Exército, né? A Marinha estava com um tanque poluindo a atmosfera. Né? Então, de fato, foi assim, uma coisa, uma pirotecnia assim, ridícula. Bizarro, ridícula. Né? Bizarro. Se não houvesse qualquer perigo, que eu ainda não consegui ver isso. Foi como uma analista política falou. Eu quero saber se existe fissura nas Forças Armadas. E se houver 1, 2, 3 que apoiam o Bolsonaro, como a gente vê os ministros militares dele apoiando, é uma coisa. E mesmo assim a gente não sabe se eles dão um apoio irrestrito, se aquilo não é só uma figuração do lado do presidente, mas que
na hora de buscar esse apoio para um golpe, se eles seriam capazes de dar. Pelo menos um deles eu acho que não, né? É o Ramos, que eu estava vendo ali. Já o da defesa, já outros eu não sei tanto assim. E mais ainda, sabe? Eu vejo que há civis que falam que são contra a ditadura, que são a favor da democracia, a favor da Constituição, mas que estariam dispostos a se curvar a Bolsonaro no caso de um golpe de Estado. Assim como aconteceu em 64, né? A gente viu políticos que se acomodaram muito bem com o golpe. O Sofiati... Ontem, por exemplo, desculpa. sabe quem? Que é o advogado de defesa por excelência, aquele que tem a voz bem impostada, aquele que fala muito bem, aquele que quer a verdade, que é o Marco Rogério, apoiando lá a manifestação em Brasília. Estava lá atrás. Estava ele, estava Braga Neto. O Braga Neto, pelo menos está mais claro o que é o Braga Neto. O Braga Neto é golpista também, pelo que eu tenho visto até agora. Golpista que eu digo, como se disse, né? O golpe do Bolsonaro já começou. Já começou com as palavras que ele vem pronunciando progressivamente, porque ele vai criando um ambiente, né, golpista, e a gente não está sabendo, e pelo menos os poderes não estão sabendo como lidar com isso, que é uma manifestação atrás da outra. O dia começou bem, né, com essas presenças aí que vocês citaram, e começou bem com Nelson Piquet pilotando lá o Rolls Royce, né? Sim, pois é, essas pessoas assim, eu vejo mostrarem a cara, de repente, você pensa, não, isso aí é tranquilo, ou é apolítico, ou é apartidário, ou é alienado, mas não, nessa hora aparece. Aliás, aparece. A minha pergunta é o seguinte, se você analisar, e aí são dois, né, um professor e outro, né, historiador também, que é o Aloysio, quem conhece de... Você... Hã? Eu sou leitor de história. Mas com o conhecimento que você tem, acaba deixando a gente à vontade aqui com relação a essa análise. Não, por favor. Também historiador existe aquele que é o oficial porque tem um título e aquele que não e que pode ser melhor do que o que tem título. Eu, por exemplo, sempre fui muito bom de bola, mas nunca fui profissional. Mas falando aqui da realidade nossa, vamos lá, desses carismáticos aí, entre aspas, né, tanto de esquerda quanto de direita, a história revela e conta pra gente, assim, que muito bacana que a história ela narra mesmo o fato que aconteceu. Você tem aí Lenin, Chaves, próprio Hitler mesmo, eles utilizam o Perón, a Evita, né? Eles sempre usaram tentar, e eu não sei como é que eu vou explicar, usar esse poder judiciário contra o governo deles, contra o pensamento deles, ou seja, o grande problema para eles era o judiciário. Bolsonaro tenta fazer a mesma coisa, tanto que ontem ele nem em momento algum citou o seu maior oponente político, que hoje disparado aí nessas pesquisas feitas, que é o Lula. Como é que você analisa essa tentativa de seguir esses líderes aí, ou eu estou errado nessa avaliação? Não, olha, num determinado ponto, as ditaduras se tocam, direita ou esquerda. Quer dizer, elas têm uma antipatia muito grande pelo poder judiciário, né? Tanto esquerda quanto direita. A gente vai ver que isso aconteceu tanto em Cuba, Venezuela, está querendo acontecer com o Brasil, então o judiciário é um poder assim que perturba, que atrapalha uma ditadura. Então eu vejo que há pontos de contato. Eu vejo que é muito difícil a gente pensar, é muito difícil a gente trabalhar numa democracia.
A democracia é um regime muito bonito e muito frágil ao mesmo tempo. Né? Então, eu vejo que essa horda que segue Bolsonaro é formada por pessoas que não sabem pensar, não tem esse hábito de pensar, não sabe disso, não consegue fazer distinção entre o que é revolução e o que é golpe, entre o que é uma ditadura e o que é uma democracia. E se perguntar, não sabem dizer. Então, essas pessoas vão atrás, assim, vão atrás de um líder, como daquele filme que o indivíduo corria nos Estados Unidos e aquele bando ia atrás sem saber por que estava correndo. Desculpa, a memória... Isso, a memória está falhando já com a idade, então... Mas é aquilo, correu atrás, corri, por que estou correndo? A gente não sabe, ele está correndo, a gente vai atrás. Né? Então, de fato, é isso. O que eu vi ontem as defesas mais estapafúrdias do mundo, a gente vai ver, até em inglês, né? Escritas em inglês. Nós queremos uma ditadura com Bolsonaro para garantir a democracia. Você vê, isso é uma contradição em termos, né? Que a gente vê. Então é difícil a gente aceitar. Agora, se você cair na esquerda, você vai ver algo parecido também. Vamos garantir, é uma ditadura para garantir o poder do povo. É uma ditadura que vai nos levar a uma ditadura do proletariado que vai nos levar a um regime de democracia absoluta. E essas coisas assim a gente sabe que são contraditórias, que são mal formuladas. Então a questão conceitual é muito fraca naqueles que têm uma mentalidade totalitária, ditatorial, golpista. Isso é coisa muito fraca, é pouco raciocínio. Eu faço essa crítica para Gleisi Hoffmann. Eu acho que ela é uma pessoa que pensa mal. Eu acho que a esquerda tem essa coisa de cortejar, por exemplo, ditaduras como a cubana, ou regimes autoritários como o da Nicarágua, da Venezuela, né? E como é que a gente justifica isso? Eu vou ficar com esse grupo em detrimento do outro grupo. Eles estão se tocando nos extremos. Fiote, a gente deve entrevistar aqui na sexta-feira o ex-governador e ministro Ciro Gomes. Candidato a presidente da República algumas vezes, né? E pré-candidato a presidente novo, está em terceiro lugar nas pesquisas. Eu nesse ponto aí que você tocou, você ficou onde a esquerda e a direita se tocam, e eu colocaria, além da aversão ao judiciário, também a imprensa, né? O PIG, Partido da Imprensa Golpista, expressão criada por Paulo Henrique Amorim, que é um sujeito com caráter bastante duvidoso do jornalismo brasileiro, né? Porque morreu com o Vera Santos. O PIG virou Globolixo, né? O do PT virou Globolixo com o Bolsonaro. Enfim, a extrema imprensa. Enfim, Ciro coloca que vê muita culpa no PT, nos governos do PT, nós contra eles, né? As fake news usadas contra a Marina em 2014, a própria Marina falou aqui na sexta retrasada, né? Claramente aquilo causou um trauma nela, até por ter sido petista, ministra do meio ambiente nos 2 governos Lula, senadora da República 2 vezes, sempre pelo PT, enfim, até sair e querer carreira própria. O Ciro fala muito isso, Marina esteve aqui na sábado retrasado, o Ciro deve estar aqui na sexta retrasada, e o Ciro, que fala muito isso, deve estar aqui nessa próxima sexta. Você acha que eles têm razão nessas críticas? Acho sim. Acho porque essa questão de fake news, de mentira, de ataques assim, violentos, agressivos, eu acho que a Marina sofreu muito com a Dilma por conta disso. Quer dizer, eu acho que Dilma passou do limite de uma campanha política, né? Acho que Bolsonaro passa também desse limite.
Eu acho que essa defesa, esse direito que ele quer garantir de que as fake news continuem existindo, o direito à ofensa, essa confusão feita entre liberdade de expressão e agressão e crime é muito grande. Eu vejo que está na esquerda e está na direita também, sabe? Então, acho que essa ponderação democrática é difícil de ser alcançada. E eu acho que a Marina sabe muito bem como fazer isso, né? Como ela caminhar fazendo isso. O Ciro Gomes, de vez em quando, passa um pouco do limite também na questão das ofensas, pelo menos, né? Mas é como eu falo a você, é difícil ser um democrata. É difícil mesmo, porque você tem que andar no fio da navalha o tempo todo, né? Então é difícil. Em relação ao Piquet que o Cláudio falou, até seu filho aqui comentou, Sofiati, Gustavo, a crise econômica transformou o Piquet em motorista de carro de aplicativo do Estado. Eu acho que o caso de Piquet, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu falei, o Harari coloca o ressentimento como uma grande causa da Segunda Guerra Mundial, que não é pouca coisa, foi o maior conflito armado da história humana, que mais matou gente na história humana. O ressentimento é uma coisa que está muito presente, parece que está muito presente também no bolsonarismo, ainda que sejam as mesmas causas, né? O Brasil não passou uma Primeira Guerra Mundial, não foi humilhado por ninguém em campo de batalha e nem pelos termos do armistício, né? Como foi o caso da Alemanha. Enfim, mas Piquet sempre foi um ressentido de ter sido um grande piloto, tricampeão do mundo, mas em termos de torcidas e de talento, por toda a crítica internacional, foi suplantado por Senna. A própria música tema da Vitória, que ficou imortalizada com Senna, foi criada para Piquet, né? E você vê, por exemplo, o Paulo Guedes é um ressentido na academia e enquanto economista mesmo, a turma que criou o Real. O Pércio Árida, o Edmar Baixa, o Pedro Marlan, o Gustavo Franco. Você não acha que o ressentimento está muito presente nesses movimentos extremistas? Não é uma coisa que parece não ser coincidência? Eu acho que ressentimento é um componente bem forte nisso, né? A gente vê nas palavras do Bolsonaro uma espécie de ressentimento a respeito do que ele faz, do que ele fala, do que ele gostaria de fazer e que consideram aquilo consideram aquilo como golpe, aquilo como antidemocracia. Então, parece que ressentimento pesa bastante. Agora, na questão eu tenho que fazer uma distinção aqui entre a direita dura, quer dizer, os seguidores fanáticos do Bolsonaro, e aqueles seguidores mais moderados que não sabem muito bem o que estão fazendo, né? E que acabam entrando nessas assim, porque não são politizados, não são pessoas politizadas, mas também não são pessoas tão perigosas assim, não são pessoas tão agressivas assim, como eu vejo muitos do Bolsonaro. Você acentuou bem que, felizmente, ontem não houve nenhum tipo de agressão física. Houve verbal, mas física não houve. Então, é isso, né? Eu acho que ali existem muitas pessoas querendo bater, querendo brigar e tudo, mas acabaram se contendo, ou foram contidas, né? Então, existem essas pessoas assim que têm uma ingenuidade tão grande que não pensam e embarcam numa essas coisas. Dos dois lados. Mas em relação ao bolsonarismo, aí voltando àquele termo de Delfim, direito incultural, não é gente, os tios do WhatsApp, olha só, você olhou bem para as caras dos manifestantes em Brasília e São Paulo, ou em Copacabana, abraçando lá o Guedes. O Queiroz, Fabrício Queiroz. Queiroz. Isso. Você olhou para as caras de... Eu olhei para aquelas caras todas, até inclusive procurei. Meia e terceira idade e gente branca. É muito difícil você ver o negro ou alguém de pele mais escura.
pouca juventude. Tem até, mas é menos. Né? Esses tios e tias do WhatsApp, que são grossos do bolsonarismo, que se informam por isso, se formam por fake news, enfim. Eles não são fruto desse ressentimento também, de assim, postei nisso, nunca me interessei por política, de repente vem alguém negando a política com 30 anos de carreira parlamentar, os filhos todos na política, né? Como você falou, é uma contradição em termos, na própria sentença está ali, né? A pessoa embarca naquilo e aí vem a crítica de intelectuais que eles nunca foram, ou de jornalistas, ou de artistas, ou de cientistas políticos, de sociólogos. E esse pessoal fica meio ressentido com isso não acaba, de certa maneira, retroalimentando o bolsonarismo? Sim, concordo com isso. Só que é necessário colocar um limite, né? Não deixar solto essa questão. Esse ressentimento pode até existir, mas não se converter em alguma ação política violenta ou inconstitucional. Acho que, de fato, sim. O bolsonarista em si, assim, ficando sossegado, não me incomoda. Eu acho que a gente tem que lidar com isso. Ele tem que saber lidar com isso também, porque ele não vai conseguir varrer esse pessoal que gosta do tapete. Vai ter que viver com ele. Se Bolsonaro perder, eles vão continuar mais fracos, mas vão continuar. Quer dizer, pessoas dispostas sempre a se mobilizarem em defesa de ideias assim extravagantes, né, e sem pensar. Isso a gente tem que contar com essa possibilidade. Pessoas que não saibam distinguir o que é crime do que é liberdade de expressão. A gente vai ter que lidar com isso sempre. A democracia tem que lidar com isso, de fato. Já são 8h58, eu vou fazer minha última pergunta e passo para o Cláudio Nogueira para fazer a pergunta dele também, se tiver mais alguma. A gente entrevistou o Antônio Garcia aqui, cientista político, professor da UENF, né? Ainda projetar o que poderia ser o 7 de setembro. Né? E depois da entrevista, a gente ficou um tempo conversando, aqui uns 10 minutos, né, Nogueira, mais ou menos? Sim, por aí. E a gente falando, muito boa a entrevista do Hamilton, sempre muito esclarecedora, né? Como está sendo a sua. Mas o Hamilton falou uma coisa que eu concordo, né? E você falou como é que a gente vai conviver. Logicamente, a gente vai ter que conviver com todos os brasileiros. Porque assim, A, B ou C. Né? A nossa logicamente que pensa em como cometer crime, aí não, né? Aí você tem o rigor da lei, né? Mas, enfim, com diferença de pensamento, e temos que admitir que o bolsonarismo não é incipiente. Né? É 1/4 ou 1/5 da população. Né? Não é incipiente, não é. Isso não é no lugar do mundo. Mas vamos colocar que as pesquisas de hoje se confirmem e Lula se eleja presidente. Não é lógico, falta um ano para a eleição, né? Tem muito tempo que para correr. A crise está longe de acabar com a eleição de Lula, você não acha, não? Olha, acho sim, porque você não pode sair de uma situação de crise assim e mudar completamente. Mas acho que duas coisas a gente tem que levar em consideração. Primeiro, o Lula vai querer mostrar que não é o que disseram dele o tempo todo, o que dizem dele ainda, que não é ladrão, né? Ele vai querer demonstrar isso. Segundo, ele vai querer mostrar que ele é muito mais competente do que o Bolsonaro para governar. E, na verdade, é mesmo, né? E eu acho que, pelo menos, ele não causou tanta confusão, falou tanta besteira como o Bolsonaro fala. Então, por essas duas razões, eu acredito que a gente vai poder viver melhor com Lula do que com Bolsonaro. Isso não significa declaração de voto. Significa uma análise que eu estou fazendo. Assim como eu vi, por exemplo, uma pessoa dizendo que aqueles que querem uma terceira via, ou aqueles que representam uma terceira via, são bolsonaros disfarçados. Eu não acho que João Dória seja isso. Eu não acho que o governador do Rio Grande do Sul seja isso.
Eu acho que é um liberal democrático e que aceita a Constituição. Ou pessoas ponderadas. Acho isso. A gente tem que conviver com esses contrários, tem que conviver com esse revezamento no poder, tem que saber lidar com isso. Eu sei que é difícil, eu sei que não há continuidade na democracia. Continuidade que eu digo assim, em termos de políticas públicas de um governante em relação ao outro governante que vem depois. Basta ver Trump e o Biden atualmente. Basta ver isso. Né? Então, eu acho que, de fato, eu digo uma coisa, posso não ser muito simpático a Lula, na verdade, nunca foi, mas isso aí é uma questão minha. Né? Num segundo turno, Lula e Bolsonaro é tranquilo. É claro que eu apoio Lula, assim como o Fernando Henrique Cardoso falou que faz o mesmo. Você escolhe, alija o que é ruim. Seu chat, eu sofri a última pergunta, deixa eu fazer mais uma. Posso, Cláudio? Opa, claro, deve. Eu concordo com você. Para mim, quem diz que quem quer a terceira via é bolsonarista enrustido, é o petista que criou o bolsonarismo, né? O Lula petista que criou o bolsonarismo. E tanto quanto está produzindo fake news, né? E propagando fake news. Agora, a última pergunta. Sem sombra de dúvida, não há um aferidor do período de Lula no governo para do Bolsonaro, dólar, IDH, crédito, cesta básica, combustível, preço de combustíveis. Não há nada que você bolsa de valores, que você compare que vai dar positivo a Lula, mas tem também que lembrar que Bolsonaro pegou uma pandemia, né, em 100 anos, né? Lidou muito mal com ela, né? Mas pegou, né? E além das quase 600 mil mortes, que deveriam ser bem menos no Brasil, tem as consequências econômicas também. E nada indica que, se a gente eleger uma terceira via que tenha, sei lá, Adam Smith de presidente, John Maynard Keynes de vice, que o Brasil vai sair de onde está. A retomada deve ser gradual, né? Só para fazer esse preâmbulo, para fazer a minha última pergunta. A gente sabe que o Lula foi nas vacas gordas. O que ele seria 15 anos depois nas vacas magras? Olha, não sei, exatamente não sei, porque é aquela dificuldade que eu já expliquei para você. Eu lido com o que acontece, com o que aconteceu, não com o que pode acontecer. Mas a minha avaliação é de que a condução da crise seria mais bem feita, seria melhor do que está acontecendo agora. Eu acho que não haveria tanto tumulto assim. Haveria erros. Haveria erros com qualquer governo na condução da superação da crise, da pandemia. Né? Isso haveria. Havia erros em outros setores também. A gente tem que contar com isso sempre. Agora, o que nós estamos vivendo é assim, uma sucessão de erros o tempo todo, né? E erros, assim, erros praticados de uma forma por vontade própria, né? São erros, não são erros que ocorrem à revelia de quem está governando, são erros praticados conscientemente. Então, eu acho que essa é a diferença que a gente vai ter. Me parece que Lula não conduziria a crise da epidemia dessa maneira. Não me parece que seja. Não posso garantir, porque, como eu falo sempre, é a minha formação de história, né? Não posso garantir, mas acho que não conduziria dessa forma, não. Não, também acho que só que eu estou querendo dizer que Bolsonaro pegou uma crise que realmente o Bolsonaro alegam isso e não é mentira. Acho que ele piorou. Não, ele de fato pegou, mas lidou muito mal com ela. Sim, ele piorou. Lidou muito mal com ela, podendo lidar de uma maneira
mais acertada, porque você vai ver, todos os governantes do mundo lidaram mal com a crise, talvez não a Nova Zelândia, né? E a Islândia também. Coreia do Sul talvez também. Não. Coreia do Sul também. Agora, os outros todos tiveram problema. Mas eu não posso dizer assim, eles agiram deliberadamente para criar essa situação, né? Eles erraram, fizeram avaliações erradas, o que a gente admite que possa acontecer com o governante. Bom, 9:06 já. Deixa eu só fechar mesmo aqui, né, com uma pergunta bem curtinha e rápida. Talvez não seja o tamanho da resposta. Pensando fora da caixa, como diz agora, né? Fora da caixinha. E se Bolsonaro ganhar? Vai ser uma tragédia. A resposta foi mais curta que a pergunta. Sim. Bom, professor, eu quero te agradecer, sobretudo pelo carinho, né, que o senhor tem com a gente, sempre disposto aí a nos atender e atender bem. Muito obrigado, né, que o senhor tenha uma boa quarta-feira, uma excelente sequência de semana aí. Como sempre, faço coro aqui com vários ouvintes e internautas aqui, agradecendo a Sandra Maria também, o pessoal todo aqui agradecendo o senhor pela entrevista e elogiando até o Mário Filho também fala aqui. Enfim, ouvir a Aristides é sempre salutar, o verdadeiro mestre. Faço coro com eles. Depende de quem ouve, né? Então me coloca desses ouvintes aí também, que eu sou seu fã. Grande abraço, muito obrigado. Eu agradeço muito mais novamente a atenção que dispensada por Folha no Ar. E hoje vou ficar atento a tudo que está acontecendo, aos desdobramentos que foi feito, tudo que aconteceu ontem. Vamos ver hoje qual vai ser o pronunciamento do Fux, né? Quais serão as movimentações dos políticos em relação a que aconteceu no dia do Bolsonaro, não é o dia da independência do Brasil, no dia do Bolsonaro. Vamos ver o que houve, o que vai acontecer. Obrigado mais uma vez, amigos. Nós agradecemos. Aloysio. Obrigado, Sofiati. Acho que tentar antever ontem com a Milton e interpretar hoje contigo, pelos olhos da ciência política e da história, ajuda a mim e a Cláudio, seguramente, a tentar entender melhor os eventos e, sobretudo, aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores. Obrigado aí por essa oportunidade e até a próxima, né, companheiro? Até a próxima. Até a próxima. Estou aqui às ordens para aceitar novos convites. Muito obrigado a todos. Bom dia aos ouvintes. Vamos fazer um folhetim aqui sobre a vida militar do Sofiati. Esse vai dar audiência. Boa. Sim. Boa. Essa vai ser boa. Eu vou contar a história da família de Sofiati, que é toda ela de militar. Tá bom, você tá junto com o Fernando Henrique. Tá bem. Eu não sei se o Fernando Henrique ele fez serviço militar? Não, ele não fez não, mas a família toda de generais e tal. Sim. Boa. Bom, a você também, Luiz, obrigado, bom dia, boa quarta-feira. Hoje tem jornal Folha da Manhã impresso aí nas bancas, vem trazendo aí toda essa cobertura do 7 de setembro, com outros destaques também aqui, conforme já anunciamos desde cedo, e amanhã de volta às 7 da manhã aqui no Folha no Ar, primeira edição. Amanhã vamos entrevistar a advogada e policial civil, a Kissla, né? Vamos falar sobre patente, vamos falar sobre direito também, sobre atividade policial, vamos falar sobre várias coisas aqui amanhã. E na sexta-feira está marcado o ex-governador do Ceará, ex-ministro dos governos Itamar, do governo Lula, né, presidenciável, Ciro Gomes. Bom, hein? Muito bom.
Então, é muito bom. Aliás, ele que vai estrear hoje lá o Live do Cirão. Ele está fazendo um talk show, vai fazer a partir de hoje lá um talk show. Sigo ele aqui nas redes sociais. Com exceção aos exageros citados aqui pelo professor do Ciro, ele é bom quadro. Bom, 9h11, ficamos por aqui então, até amanhã às 7 com o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui na Folha FM, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional.